Você tem dificuldade para fazer um esboço de uma pregação? Hoje eu vou te dar 3 atalhos para que você consiga preparar uma pregação com facilidade, montando todo aquele esboço bonitinho, toda a estrutura, as divisões, para que você pregue algo bíblico, que seja transformador, que toque o coração do ouvinte de uma forma clara, de uma forma bem estruturada. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é para que serve um esboço. Muita gente não faz ou menospreza o esboço porque simplesmente acha que não tem importância um esboço. Não sabem nem para que serve, nem como fazer um esboço. Então a primeira coisa é entender, olha, o esboço é muito importante, porque o esboço ele vai dar uma noção para você do todo. Você vai conseguir olhar para seu esboço e visualizar adequadamente a sua pregação. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, introdução, conclusão, subdivisões. Então o esboço vai facilitar muito a sua vida. Você vai conseguir inclusive visualizar e perceber onde que você deve melhorar. Qual ponto você deve acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Então isso te ajuda bastante. Além disso, o esboço ele vai também te fazer visualizar a sua continuidade de pensamento. Você vai conseguir, o esboço vai auxiliar o pregador a dar uma continuidade nos seus pensamentos, a seguir uma linha de raciocínio. Porque às vezes tem pregador que não faz o esboço e ele começa a falar e de repente ele sai para um canto, ele sai para outro, ele volta para outro canto, ele fala de A, ele fala de B, ele fala de C e de repente ele está falando de Z sem nem saber como voltar para o sermão dele. Porque ele não tinha um esboço, ele não tinha uma linha lógica de raciocínio para seguir, uma estrutura bem montada. Então o esboço é muito importante para o pregador, inclusive para ele lembrar melhor o que ele vai falar em cada ponto, o que ele vai falar durante sua pregação. E o esboço também, ele é muito importante para os ouvintes. Porque quando você faz o esboço, os seus ouvintes vão conseguir visualizar melhor e acompanhar seu raciocínio. Isso é de extrema importância para que eles entendam o que você está falando. Se você não tem uma divisão muito clara, ele não sabe se você está falando ainda daquele ponto, se você já está falando de outro assunto agora, se você começou outra coisa. Então, quando você faz um esboço, ele sabe, olha, agora ele está falando desse primeiro ponto, essa primeira lição, esse primeiro conselho para a minha vida. Agora ele está falando do segundo ponto, ou então agora ele está na introdução ainda. Então o ouvinte consegue perceber melhor, consegue notar melhor, visualizar, entender e acompanhar o seu raciocínio, tudo graças ao esboço. É muito importante você saber como fazer um esboço, você saber como dividir direito o seu sermão. Basicamente o esboço ele tem 3 partes, né, falando assim a grosso modo. Seria a introdução, o corpo do sermão e a conclusão. Mas isso é muito básico, né? Na verdade, nós temos muito mais do que isso. Essa é só uma divisão muito simplória. Nós temos o momento em que você vai declarar ou não o título, você vai fazer a leitura do texto, você tem toda a introdução, você vai declarar ou não, eu vou falar um pouco sobre isso, a sua ideia homilética, a sua proposição, você vai fazer orações de transição, isso é muito importante, você vai desenvolver as suas divisões, as suas subdivisões, você vai chegar na conclusão. Então veja que não é apenas introdução, corpo e conclusão. Dentro disso tem muita coisa. Mas isso é apenas para você ter uma ideia bem clara do que é um esboço simples em que você segue uma linha até um destino final, que é a conclusão. Vamos lá. Qual o primeiro atalho que eu tenho para te dar em relação à elaboração do esboço? O primeiro atalho é de extrema importância e é sem dúvida uma das coisas mais importantes na elaboração do seu sermão e que muitos pregadores desconhecem ou menosprezam isso. O primeiro atalho é: elabore a sua ideia homilética. O que é isso, Diego? Esse nome esquisito. Ideia homilética é chamado por alguns autores, alguns homiletas, de tese ou de proposição ou de grande ideia. Vamos lá, deixa eu te explicar por partes. Primeiro você vai escolher o seu texto bíblico, certo? Você vai ler o seu texto bíblico, você vai estudar o seu texto bíblico em casa enquanto você está preparando a sua pregação. Você precisa interpretar adequadamente o texto bíblico, entender qual o sentido, qual o significado daquele texto. Esse primeiro momento em que você está olhando para o texto, estudando o texto, isso se chama de ideia exegética, ou alguns chamam de ICT, que é a ideia central do texto.
certo? Você precisa analisar, estudar, interpretar um texto para descobrir essa ideia central, para descobrir essa ideia exegética. O que é que Paulo quis dizer quando escreveu isso? O que é que Isaías quis dizer quando ele escreveu isso? Você tem que lembrar que existem destinatários originais daqueles escritos. O que é que Paulo quis dizer aos Efésios quando ele escreveu essa carta, essa passagem? E esse estudo é muito importante. É daí que vem a exegese, você extrair do texto bíblico o seu sentido. Pronto, uma vez estabelecida essa ideia exegética, você vai agora partir para a ideia homilética. O que é isso? É você trazer essa ideia exegética do texto bíblico para os dias atuais, para o seu ouvinte atual. É você extrair dali uma lição espiritual, uma verdade eterna aplicável para a igreja que está ouvindo. É você transportar o texto bíblico para hoje. Calma, isso não é aplicação, porque aplicação também nós fazemos isso, né? Nós dizemos, olha, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Mas o que eu estou dizendo é, você vai trazer uma verdade espiritual, uma lição eterna, que vai nortear todo o seu sermão. Do início ao final, você vai colocar essa verdade eterna numa frase muito simples e muito clara. Qual é a verdade que eu quero comunicar com essa pregação? Isso, primeiro, você extrai da ideia exegética. A partir daí, você vai para a ideia homilética. Então, a ideia exegética, você diz, olha, Paulo quis dizer aqui que nós devemos sempre ter um coração grato. Ser gratos a Deus por tudo. Aí, você vai para a sua ideia homilética. E a ideia homilética você vai dizer, vai trazer essa verdade espiritual. Precisamos ser gratos independente das situações em que nós estamos vivendo. Pronto. Isso vai alicerçar e vai nortear todo o seu sermão. Às vezes, a ideia exegética coincide com a ideia homilética, porque às vezes Paulo, por exemplo, pode estar escrevendo, ou Pedro, ou Tiago, pode estar escrevendo alguma coisa que é muito válida hoje também. Que já na própria ideia exegética que você extrai ali do texto, a própria ideia central do texto, já vai falar o coração dos ouvintes hoje. E não precisa você fazer essa transposição. A ideia exegética já vai coincidir com a sua ideia homilética. Mas normalmente não. Normalmente você vai extrair a ideia central ali do texto e a partir daí você vai construir uma ideia, você vai trazer essa doutrina, essa verdade para os seus ouvintes hoje. E isso se chama ideia homilética. Ok? Então, entenda que a ideia exegética é o que o texto diz. A ideia homilética é a verdade espiritual, a lição, o princípio eterno transmitido para hoje, para os seus ouvintes. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma pregação que eu fiz há pouco tempo atrás. Eu preguei no texto de Marcos 5, em que Jesus ele primeiro expulsa os demônios que estavam naquele jovem lá na região dos Gadarenos. Logo depois, Jesus ele tem um encontro com Jairo, e quando ele está caminhando para poder curar a filha de Jairo, ele é tocado, ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E quando ela toca Jesus, ela é imediatamente curada. E no caminho, Jesus recebe a notícia, junto com Jairo, de que a filha dele tinha morrido, a filha de Jairo. Então Jesus, quando chega lá, ao invés de ser uma cura, se torna a ressurreição. Jesus ressuscita a filha de Jairo. E eu trabalhei esses 3 episódios, esses 3 fatos. Primeiro, a expulsão do demônio daquele jovem. Depois, a cura da mulher do fluxo de sangue, que já estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue. E, em seguida, a ressurreição da filha de Jairo. Então, veja bem, eu tentei extrair daqueles 3 textos ali, que estão concentrados em Marcos 5, a ideia exegética, ou seja, o que é que esse texto quis comunicar. O que é que esse texto está trazendo de lição? A lição que eu extraí dali, a partir da interpretação daquele texto, é que Jesus é poderoso para expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos. Você poderia também extrair de ideia exegética ali daquele texto, a ideia central daquele texto, você poderia dizer que olha, Jesus realmente é Deus, porque ele tem os atributos de Deus e faz os atos de Deus. Poderia ser também isso. Mas eu construí essa porque ela coincidia exatamente com o propósito que eu levaria em seguida por meio da minha ideia homilética, que é isso que eu vou falar agora. Veja bem. A ideia exegética, então, é que Jesus é poderoso para poder expulsar demônios, curar doentes e ressuscitar mortos. Isso é o que o texto está me dizendo. Agora eu vou transportar isso para uma ideia homilética, que é a proposição, que é falar isso agora para os meus ouvintes. E essa ideia homilética, ela vai ser o alicerce de todo o meu sermão. Meu sermão vai ser todo construído com base nisso. E qual foi a ideia homilética que eu construí a partir daí? Eu falei, olha, não estabeleça limites ao poder de Jesus.
Apenas confie e descanse. Não estabeleça limites ao poder de Jesus. Podia até parar aí, mas eu quis prosseguir um pouco adiante para deixar bem claro aquilo que eu queria falar, que eu queria aplicar para a vida dos ouvintes. Apenas confie e descanse. Ele tem um poder ilimitado, então descanse, não duvide, confie. A ideia homilética, essa proposição, essa verdade, essa lição espiritual que você quer comunicar com o seu sermão, ela é o aspecto mais importante na elaboração de uma pregação, na confecção do seu esboço. A proposição, a ideia homilética é o aspecto mais importante na construção de uma pregação, na construção de um esboço, na elaboração de uma estrutura. Como eu falei, ela é o alicerce. A partir dela, a partir desse alicerce, você vai construir o seu propósito, as suas divisões, a sua introdução, a sua conclusão. Tudo vai ser uma decorrência lógica e natural dessa ideia homilética, dessa verdade espiritual que você quer transmitir. Eu percebo muitos pregadores que não têm unidade em seu sermão, infelizmente, porque não trabalham bem ou porque não utilizam a proposição, a ideia homilética. Tem gente hoje em dia que acha que está pregando expositivamente. É triste falar isso. Eu escrevi e estudei muito sobre pregação expositiva. E tem muitos pregadores hoje em dia que acham que pregar expositivamente é simplesmente você ler um versículo e comentar falando sobre um assunto A. Depois você lê o segundo versículo e você aplica falando sobre assunto B. O primeiro versículo você aplica falando sobre a necessidade de oração. O segundo versículo você explica e aplica falando sobre a necessidade de perdão. O terceiro versículo você já explica e você já vai falar sobre a natureza de Cristo. O quarto versículo você já vai explicar para os seus ouvintes e vai falar sobre Trindade. E veja, fica uma coxa de retalho. Você não tem unidade. E a pessoa acha que está pregando expositivamente. E eu já vi muita gente fazendo isso. Acham que exposição bíblica, pregação expositiva, é só sair fazendo comentários bíblicos e fazer uma aplicação também para a vida das pessoas. O sermão expositivo, assim como qualquer sermão, precisa ter unidade. E quem dá essa unidade? A proposição, a ideia homilética, porque você sabe qual ideia que você quer transmitir, qual verdade que você quer transmitir, qual lição espiritual você quer transmitir, e todo o seu sermão, todos os seus comentários e toda a sua divisão vai ser pautada nessa ideia homilética. Perfeito? Você vai conseguir saber qual o rumo que você quer seguir. Você sabe o destino onde você quer chegar. E a proposição ela vai auxiliar tanto a você quanto aos seus ouvintes. Tá bem? É o quê? Peraí. Epafrodito pergunta: se eu preciso falar a proposição? Então, o Epafrodito tem uma pergunta muito boa. Nem sempre ele faz uma pergunta muito boa, mas agora ele fez uma pergunta muito boa. É se eu preciso declarar ou não essa proposição, essa ideia homilética para os meus ouvintes. Olha, você pode declarar, você pode não declarar. Eu recomendo que você declare. Muitas vezes você pode declarar essa ideia homilética no final da sua introdução. Então você faz aquela introdução em que você atrai a atenção dos ouvintes para o que você quer pregar. E no final da introdução você já vai fazer essa conexão da introdução com o corpo da mensagem. E o que é que vai fazer essa conexão? A ideia homilética. Então você vai trazer essa verdade espiritual ali no final da introdução. Isso é muito bom. Ajuda os ouvintes a visualizarem o que você quer falar. Ah, é sobre isso que ele vai falar. Então eles vão conseguir acompanhar melhor o seu raciocínio. E vai deixar muito claro qual é a verdade espiritual que vai ser trabalhada ao longo de todo aquele sermão. Uma dica, não faça uma ideia homilética grande, muito grande. Faça uma sentença simples, uma frase simples e tente fazer uma frase memorável. Isto é, uma frase tanto que seja impactante para as pessoas, quanto que seja fácil para memorizar. Elas memorizarem e você memorizar também. Tenha isso em mente. Não faça uma pergunta. Nunca a ideia homilética vai poder ser uma pergunta. Porque se ali é a verdade espiritual que eu quero comunicar, então não há dúvidas. É uma afirmação. É uma sentença direta e clara. Ok? Então esse é o primeiro passo, que é a ideia homilética. Elabore a sua ideia homilética. Isso vai facilitar demais a sua pregação. Tudo que você fizer depois vai ser decorrente disso e vai te ajudar bastante. Agora eu quero te falar o segundo atalho para você elaborar um esboço. Preste atenção que esse atalho você não vai encontrar na maioria dos livros. Apenas alguns autores falam sobre isso e eu quero destacar para você porque para mim é extremamente relevante.
Mas antes de eu falar qual é esse segundo atalho, eu quero te pedir o seguinte: deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative ali o abençoado do sininho, para sempre que a gente produzir conteúdo aqui, você seja o primeiro a saber, receba em primeira mão sempre que sair um vídeo novo, bem? Então vamos lá, segundo atalho. O segundo atalho é: defina o propósito do seu sermão. Defina o propósito da sua pregação. Eu desenvolvi um método de pregação que ela se fundamenta em alguns pilares. Então, para mim, é essencial que ela transforme as pessoas. A pregação, ela tem que impactar vidas, ela tem que mudar vidas. E para que isso aconteça, você tem que ter esse propósito o tempo todo enquanto você está construindo o seu sermão. Esse é o objetivo muito claro, de mudar a vida das pessoas. Ah, mas quem muda é o Espírito Santo. Verdade. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Isso é obra dele no coração dos ouvintes. Mas ele escolheu utilizar a pregação da palavra como um instrumento para transformar e mudar vidas. Deixa eu ler para você aqui, eu coloquei uma colazinha, do Haddon Robinson, uma frase dele que é muito emblemática sobre isso. O Haddon Robinson é hoje um dos maiores, o livro dele é um dos principais livros de homilética. E olha o que ele fala, ele diz que nós somos dignos de dó se não entendermos que o sermão deve mudar a vida das pessoas de alguma maneira específica. Nós, pregadores, somos dignos de dó e de compaixão se nós não entendermos que a pregação da palavra de Deus tem que causar um impacto transformador na vida das pessoas. Esse tem que ser o seu propósito, mudar a vida dos ouvintes. A mensagem precisa ser um instrumento de transformação. A mensagem não é apenas lançar ideias, lançar conceitos e explicações. Não é apenas uma aula. Ela tem um propósito muito claro de tocar o coração das pessoas e de transformá-las. Então, sempre que você for preparar um esboço, pergunte para você mesmo: qual a transformação que eu pretendo produzir com essa pregação na vida dos ouvintes? Qual é o resultado prático que eu espero produzir na vida dos ouvintes por meio dessa pregação? E vamos ao exemplo. Vamos voltar àquele exemplo de Marcos 5 que eu tinha trazido antes. E eu trouxe ali a ideia homilética que era: não estabeleça limites ao poder de Jesus, apenas confie e descanse. Então tá, essa é a ideia, essa é a lição espiritual. Mas qual o propósito da minha pregação? Qual o propósito desse sermão que tem essa ideia homilética? O propósito que eu estabeleci é que as pessoas, quando o sermão acabar, o que eu espero de resultado prático é que as pessoas possam confiar mais no poder de Deus, nesse ilimitado poder de Deus sobre a vida delas, e assim elas possam descansar nos braços de Deus. Então, o meu objetivo, o meu propósito é que as pessoas, quando a pregação acabar, elas estejam mais confiantes no poder ilimitado do Senhor e possam assim descansar em meio às adversidades. Então, tudo que eu construí tinha esse propósito. É como se eu estivesse afiando a espada, sabe? Afiando a flecha. Porque agora ela vai ter que ir certinho, ela está agora afiada. Eu sei o propósito, eu sei onde eu quero chegar. Uma pregação sem propósito é como se eu saísse daqui, pegasse o carro e não soubesse para onde eu devo ir, para onde eu vou. Uma pregação sem um propósito muito claro, sem um propósito estabelecido, é como alguém viajando sem destino. Ele não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe de fato o que ele quer comunicar para as pessoas. E ele vai ficar divagando. E muitos pregadores acabam fazendo isso e ficam falando sobre esse assunto, aquele outro, e percebe que a pessoa foi impactada naquele momento que ele falou tal coisa, então ele começa a caminhar para aquele momento, para aquele assunto, para aquele tema, porque ele não tem um destino muito claro, ele não tem um propósito bem estabelecido, ele não sabe onde chegar. Se você tem um propósito, você tem um destino. E se você tem um destino, você sabe traçar bem o trajeto até aquele destino. Você sabe construir bem um esboço, porque você já sabe o destino onde você quer chegar. Ok? Veja então o seguinte, a ideia homilética, ela declara uma verdade espiritual que eu quero comunicar com o meu sermão. Já o propósito vai ser qual o resultado prático
que eu espero nas pessoas a partir dessa lição espiritual. Veja bem, de novo, ideia homilética é a verdade eterna, é a lição espiritual que eu pretendo comunicar com a minha pregação. O propósito é qual o resultado que essa verdade eterna, que essa lição espiritual deve produzir na vida dos ouvintes. Bem? Então tenha isso bem estabelecido em sua cabeça. Uma dica para você definir o seu propósito é você examinar adequadamente qual é o propósito do escrito, do texto que você vai trabalhar, do texto que você vai expor. Quando Marcos ele escreve o seu evangelho, ele escreve com propósito. Quando Paulo escreve uma carta para os Efésios, ele escreve com um propósito diferente da carta que ele escreve aos Gálatas. Os escritores bíblicos não apenas lançaram ideias e informações e registros ao acaso. Eles tinham propósitos bem estabelecidos quando eles escreveram e registraram as passagens bíblicas. Então, a partir desse propósito do autor original, o que ele pretendia comunicar aos destinatários originais, você vai conseguir extrair o propósito também da sua pregação. O propósito da sua pregação não pode estar dissociado do propósito da passagem. Você não pode falar uma coisa que seja oposta àquilo que o autor bíblico quis falar. Você não pode ter um propósito contrário ao propósito do autor bíblico, senão sua pregação corre um grande risco de falar coisas que não estão na Bíblia e às vezes coisas que estão contrárias ao texto bíblico. No texto de Marcos 5, que eu citei para vocês como exemplo, nós podemos perceber que aquele relato de Marcos que ele coloca ali, ele está tentando descrever o poder e o agir de Jesus. Tanto que ele coloca, olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos já e já tinha gasto todo o dinheiro com o que podia, com médicos e tal, e não tinha sido curada. Por que ele registra esses detalhes? Ele registra esses detalhes porque ele quer mostrar que o poder de Jesus é muito maior e vai além do tempo, e vai além da medicina, e vai além de qualquer coisa. E por que ele coloca também o registro lá em relação ao Gadareno de que ele tinha muitos demônios? Para mostrar que Jesus Cristo tem poder sobre todos os demônios. E também em relação à filha de Jairo, mostrando que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Então ele quer mostrar por meio daquelas passagens, ele quer descrever o poder de Cristo ali. E ele quer fortalecer a fé daqueles que estão recebendo o escrito dele. E foi isso que eu transportei para o propósito do meu sermão. O meu objetivo, o meu propósito com o sermão era também fortalecer a fé dos ouvintes da minha igreja, para que as pessoas pudessem ali visualizar o poder de Cristo e como elas podem confiar e descansar nesse poder. Uma última dica é: escreva por extenso o seu propósito. Não fique com ele apenas na cabeça. Escreva a sua ideia homilética, escreva o seu propósito, porque você, com isso em mente, vai ter uma facilidade muito maior para você depois fazer as suas divisões. Faça um propósito direto, frases simples. O seu sermão, quando você estabelece um propósito bem definido e claro, vai ser um sermão muito mais direto, vai ser um sermão muito mais eficaz. Porque você sabe exatamente o que você quer comunicar e você sabe exatamente onde você quer chegar, qual o objetivo da sua pregação. Então você não vai ficar falando várias e várias coisas e dando voltas e voltas e voltas. Os seus ouvintes vão te agradecer muito por isso. E agora eu quero chegar no terceiro e último atalho para você conseguir preparar um esboço de forma adequada, simples e direta. Vamos recapitular um pouquinho? A primeira coisa que eu fiz foi falar para você da ideia homilética. É a lição espiritual, é a verdade eterna que você quer comunicar. Em segundo lugar, você vai estabelecer o propósito. Com base nessa ideia homilética, qual o objetivo que você espera alcançar? Qual o resultado prático dessa lição espiritual na vida dos seus ouvintes? Então você vai ter estabelecido o seu propósito. E então, a partir disso, vai estar muito fácil agora para você chegar no terceiro atalho, que consiste em você elaborar as divisões da sua pregação. Faça as divisões da sua pregação. Divisões são aquelas seções principais. Alguns dividem em 3 pontos, alguns dividem em 4 pontos, outros em 5 pontos, em 2 pontos. E é importante que você faça isso, tanto para você
conseguir visualizar melhor sua pregação, saber o que você vai falar aqui, quanto para as pessoas que estão te ouvindo. Elas vão conseguir acompanhar seu raciocínio, saber, ele está no primeiro ponto, ele está trazendo ali a primeira lição espiritual com base no texto, agora ele está trazendo a segunda, agora ele está trazendo a terceira, e eu estou acompanhando o raciocínio dele. Aí você pode me perguntar, eu preciso declarar essas divisões para os meus ouvintes? Você pode declarar ou não, assim como eu falei com a proposição. Você pode declarar suas divisões, porque isso facilita muito para que os ouvintes compreendam e acompanhem o seu raciocínio. Mas você pode também não declarar. Existem pregadores que têm uma habilidade muito grande de fazer fluir a sua pregação sem precisar falar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E eles conseguem fazer com que o ouvinte acompanhe o seu raciocínio sem ele precisar dizer explicitamente as suas divisões. Mas isso é uma exceção. Eu recomendo fortemente que você não apenas faça as suas divisões, como você também declare as suas divisões. Se você olhar atualmente o Hernandes Dias Lopes, por exemplo, aquele que é considerado o maior expositor hoje do Brasil, Hernandes Dias Lopes faz questão de dizer, quando ele está no primeiro ponto, quando ele está na introdução, quando ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ponto, ele faz questão que o ouvinte acompanhe o raciocínio dele, entenda claramente o que ele está falando. Spurgeon dividia muito bem, de uma forma muito clara também, os seus sermões. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque o seu ouvinte vai entender. E esse é o nosso objetivo, que o nosso ouvinte entenda. Porque se ele não entender, ele vai ficar perdido no meio da pregação e provavelmente ele vai desconectar e vai começar a pensar nos problemas da semana dele. Então faça com que ele acompanhe para que ele fique preso ao seu sermão, porque ele está seguindo a sua linha de raciocínio e ele está atento o tempo todo, ok? Então declare. Essa é a minha dica. Declare as suas divisões. Declare aquilo que você está falando. É claro, você não vai ficar declarando o esboço dizendo, olha, eu dividi aqui em 3 pontos, o primeiro ponto é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Não, faça de uma forma mais natural, faça de uma forma mais fluida. Fale, olha, nós temos aqui, a partir desse texto, nós podemos extrair 3 lições espirituais para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero ver com vocês, nós podemos extrair aqui do versículo tal, Deus nos mostra e tal, entendeu? E aí mais pra frente você vai e introduz a segunda lição, tá bem? Isso é muito importante, que você dê essa naturalidade, essa simplicidade para sua pregação, mas que você pense adequadamente na sua divisão, que tem uma estrutura muito clara. Vamos lá, eu quero voltar aqui para o meu exemplo de Marcos 5, né? Eu disse para você qual foi a ideia homilética. A ideia homilética foi: não estabeleça limites ao poder de Jesus, apenas confie e descanse, ok? A partir daí eu estabeleci um propósito, que as pessoas confiem no poder de Deus sobre as vidas dela e assim possam descansar e ter fé em meio às adversidades. Que ela confie no poder de Deus, que ela veja o ilimitado poder de Deus e que ela possa descansar, que ela possa ter fé em meio às adversidades. Pronto, com isso em mente ficou muito mais fácil para poder eu fazer as divisões. E eu fiz as divisões com base nessas 3 histórias, que era a expulsão dos demônios, a cura da mulher hemorrágica, o fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Então eu trouxe ali 4 lições. 4 lições para os meus ouvintes, para as pessoas que estavam ali na igreja. 4 lições sobre o ilimitado poder de Cristo. Porque era isso que eu queria que elas tivessem em mente, o ilimitado poder de Cristo. Porque a partir da consciência do ilimitado poder de Deus, eles poderiam descansar e confiar nele. Então eu queria mostrar isso para eles, que o poder de Deus é totalmente ilimitado. Então o primeiro ponto que eu estabeleci sobre esse poder de Cristo, sobre esse ilimitado poder de Cristo, essas 4 lições, foi o seguinte: a primeira lição é que esse poder não se limita a determinados grupos de pessoas. Porque ele expulsou o demônio de um homem, ele curou uma mulher e ele ressuscitou uma criança, uma menina. Certo? Então ele não se limita a determinado grupo de pessoas. Em segundo lugar, eu falei que o poder não se limita a formas de agir. Deus age de uma forma naquela expulsão de demônios, perguntando qual é o nome, mas isso não é uma forma rígida, porque em outros momentos da Bíblia ele expulsa o demônio sem perguntar qual era o nome do demônio. E ele não está vinculado a formas específicas de agir. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue caminhando. Ela tocou na veste dele. E isso não significa, então, que agora a gente vai construir uma doutrina em cima do poder das vestes de Jesus. Então, o que eu quis mostrar foi que, nesse segundo ponto, ele não se limita a determinadas formas de agir. Ele age de diversas formas e o poder dele é ilimitado. E ele não está preso a um ritual, né, a um controle, a uma manipulação desse poder para que dessa forma é a forma que ele age. Não. O
O poder de Deus não está limitado à forma de agir. No terceiro ponto, eu falei que o poder de Deus não se limita a um tipo de problema específico. Veja, ele ressuscitou o morto, ele expulsou o demônio, ele curou o enfermo, então ele não está limitado a um determinado problema. E em quarto lugar, eu falei que o poder de Deus, o poder de Cristo, não se limita ao decurso do tempo. E aí eu conversei sobre como aquele jovem que estava endemoniado, ele já estava há tanto tempo sofrendo com aquilo, como a mulher do fluxo de sangue também já estava há muito tempo gastando todo o dinheiro, 12 anos, sem ser curada, e como também parecia que Jesus tinha chegado atrasado em relação à filha de Jairo, porque ela estava doente e no caminho ela morreu. Então eu mostrei que não se limita ao decurso do tempo. O poder de Cristo é ilimitado. Recapitulando esses 4 pontos da minha pregação, foram assim: não se limita, o poder de Cristo, né? Não se limita a determinados grupos de pessoas, não se limita a formas de agir, não se limita a um tipo de problema e não se limita ao decurso do tempo. Foram 4 pontos. E todos, percebam, começavam com não se limita a isso, não se limita aquilo. Por que eu comecei dessa forma negativa, que não é tão recomendado? Porque eu queria mostrar para eles que o poder de Deus realmente não se limita. É ilimitado. Não tem limites para ele. Para que eles pudessem confiar plenamente nesse poder. Eu estabeleci 4 aqui, mas eu podia ter estabelecido mais ou menos. O recomendado é que você não passe de 5 divisões. Alguns dizem 7. Eu confesso que eu nunca utilizei nem 5. Meu máximo foram 4 divisões. Porque para mim tem que ficar simples a pregação, de uma forma que o público, os ouvintes consigam memorizar, inclusive. Nesse aspecto tem algo interessante, que são os recursos mnemônicos. Que é isso, né? Recurso mnemônico, que nome feio. Recurso mnemônico, técnica mnemônica, nada mais é do que uma técnica de memorização, para facilitar a memorização, para que seu ouvinte saia dali memorizando quais foram os pontos que você abordou no sermão. Então você vai ver que muitos pregadores utilizam esse recurso mnemônico, por exemplo, começando os seus pontos, as suas divisões com a mesma letra. Alguns começam, por exemplo, quais os adjetivos da vida cristã, sei lá. E aí ele vai começar tudo com P, né? Paz, pureza, enfim. E aí ele vai começar tudo com a letra P para que você consiga memorizar melhor. Os ouvintes consigam memorizar melhor e ele também consiga memorizar melhor. Isso se chama de recurso mnemônico. E isso é interessante e é muito válido também você fazer isso, tá bem? Porque o objetivo dessas divisões é fazer com que o ouvinte acompanhe o seu raciocínio e também consiga memorizar. As divisões trazem clareza de ideias, elas trazem uma unidade de pensamento, porque você está seguindo ali uma construção lógica de raciocínio. As divisões tornam tudo muito claro para os ouvintes, porque eles vão conseguir acompanhar ponto a ponto o que você está falando e não vão ficar perdidos sem saber onde que você está e onde você vai chegar. Beleza? Então esses foram os 3 atalhos. Vamos relembrar? Vamos recapitular? O primeiro atalho: elabore a sua ideia homilética, a sua proposição, qual a verdade espiritual que você quer comunicar. Em segundo lugar, defina o propósito do seu sermão. Qual é o objetivo? Você quer, através dessa pregação bíblica, mudar e transformar a vida das pessoas? De que maneira especificamente? E em terceiro lugar, faça as divisões da sua pregação. Faça essas divisões e subdivisões também adequadamente, de uma forma lógica, de uma forma simples, de uma forma direta, e siga um padrão. Isso é importante falar. Essas divisões não devem ser colocadas de forma aleatória. As divisões, elas têm que seguir um padrão. Eu não posso chegar na primeira divisão e colocar uma afirmação, na segunda uma negação e na terceira uma interrogação. Na primeira eu falo, olha, não existe limites ao poder de Jesus. Na segunda eu coloco, qual o limite que você estabelece para Deus na sua vida? E na terceira eu coloco, Jesus é todo poderoso, Ele é o próprio Deus. Enfim, é necessário que você siga um padrão. Veja que eu comecei todas com não se limita, não se limita, não se limita, não se limita. E isso é muito importante, porque ajuda eles a memorizarem, os ouvintes a memorizarem. Tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui, o seu gostei, o seu like, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube para que você receba todos os vídeos que nós publicarmos e também ative o sininho para que você receba em primeira mão todos os vídeos que nós vamos publicar.